Olá, tudo bem? Tudo certo por aí? Pois é, estamos aqui de novo para mais um podcast Copacol e hoje para falar de premiação, para falar de resultados. A avicultura da Copacol está sendo premiada pela COB e hoje o Douglas, o gerente da integração aves da Copacol, está conosco aqui para a gente conversar um pouquinho, trocar umas ideias sobre esse resultado expressivo que a Copacol está obtendo a campo, junto ao produtor, na produção de frango de corte. Douglas, seja bem-vindo ao nosso podcast Copacol. Fique à vontade. Tudo bem, Xavier? Tudo bem? Agradeço o convite, agradeço a todos que estão sintonizados aí, que possam acessar nosso podcast. Douglas, então, a Copacol foi premiada pela COB com os melhores resultados no campo, na produção de frango de corte, no IEP, no GPD e também na conversão. O que você acredita que levou a Copacol a esta premiação? Xavier, esses são um conjunto de fatores, né? Muito importante a gente abordar esses fatores. Nós trabalhamos com uma cadeia verticalizada de produção, e vale a pena ressaltar que isso é uma evolução constante da atividade de avicultura. Podemos destacar todo o potencial genético das aves, podemos destacar todo o controle da nutrição. Então, uma nutrição bem balanceada, bem adequada para cada fase de criação das aves. Devemos destacar aqueles que são protagonistas desse resultado, destacando o trabalho do nosso cooperado no campo, que se dedica a fazer cada dia o melhor, né, buscando boas práticas através de um trabalho de sinergia com a equipe. E esse é o resultado expressado, né, o resultado de uma convergência de uma série de trabalhos sérios, com responsabilidade da nossa cooperativa, da atividade, em promover aquilo que tem de melhor, e isso se traduzindo na performance na criação dos lotes com resultado expressivo como esse. Douglas, esse prêmio foi concedido pela COB. Como que chegou essa avaliação entre as empresas que participaram? A Copacol foi convidada? Como que foi o processo para que a Copacol fosse escolhida, fosse apontada com esse bom resultado, com esta premiação? Foram avaliados lotes no período de abril a setembro desse ano, 2023, onde foram avaliadas as empresas do oeste do Paraná, todas as empresas que trabalham com avicultura. Essas fizeram parte dessa premiação, desse ranking, dessa classificação. Avaliando 3 critérios, né? Nós falamos aí, um é o GPD, que é o ganho diário de peso médio, de peso. Falamos da conversão, que é um indicador muito sensível ligado a custo, que seria quanta ração que essa ave come para produzir 1 quilo de carne, e também o IEP, que é o Índice de Eficiência Produtiva, que é o índice que traduz viabilidade, GPD e conversão alimentar. É um indicador bastante importante, esse indicador de IEP, um indicador universal, que ele traduz, né, e ele tem uma alta correlação com a remuneração do nosso cooperado e a satisfação, obviamente, no pagamento dessas aves também, através da resposta obtida nesse desempenho. Nós estamos falando aqui que a premiação foi concedida pela empresa COB. O que é a empresa COB? O que ela faz? A empresa COB... É até bom explicar para as pessoas entenderem, né? Recebeu um prêmio da COB, mas quem é a COB? Então conta para nós quem é a COB. Perfeito. Nós temos 2 fornecedores de genética a nível mundial. Uma é a COB Vandras e outro a Viagem. São os 2 principais fornecedores de genética a nível mundial. Então eles têm toda uma etapa de evolução, de fornecimento dos pacotes genéticos, né? Então, desde as linhas puras das aves, as linhas de bisavós, as avós, e nós adquirimos as aves matrizes. Então, a origem dessas aves matrizes, ela começa muito antes de nós recebermos, né? Nós falamos da COB, uma empresa que tem 100 anos de melhoramento genético de evolução. Então, uma empresa que trabalha fortemente em incremento tecnológico, trazendo um avanço genético para que a gente possa, né, a avicultura possa se desenvolver. Tá? Destacando um pouco
da pujança e a velocidade que se coloca em relação aos ganhos genéticos para tornar a atividade viável, sustentável e competitiva. As pessoas que estão nos acompanhando percebem que aqui na nossa mesa, na nossa bancada, são 3 troféus. Conta para nós aí o que representa cada troféu desse. Esse troféu, né, o primeiro aqui, né, Xavier, 72,7 gramas de GPD, seria o ganho de peso diário, né, um troféu que para nós expressa, né, a velocidade de crescimento das aves, um fator muito importante que nos ajuda a fazer uma diluição dos custos de produção e justamente viabilizar a atividade lá do cooperado, porque ele acaba recebendo por tonelagem entregue. Então aqui nós temos a expressão dessa condição. 72 gramas por dia, o crescimento de um frango, né, tá acima da média, né? Acima da média. No período avaliado, né, é uma taxa de crescimento realmente expressiva, né? O que traz aí toda uma condição de média, crescimento. né? De média. 72,7 gramas. Já teve casos na Copacol mesmo, de produtor obter resultado aí de 84 gramas por dia. 84 gramas por dia, o que realmente expressa, né, o potencial genético e todo o cuidado que se pode ter em relação a se explorar as melhores práticas aí, as melhores performances nessa de magnitude. Nós temos outro troféu ali, né? Esse nós temos o troféu aqui dos 412 pontos, né? Expressivo. Um número bastante interessante, expressivo. Médio, né? Um número médio no período, né? O que realmente traduz lá a eficiência como um todo, juntando os indicadores de GPD, conversão e viabilidade dos lotes. Né? Um indicador que indica a qualidade sanitária, indica um bom cuidado do cooperado, uma organização da propriedade, o que realmente na condição de conforto a gente consegue fazer com que esses indicadores se conversem e a gente consiga traduzir num indicador dessa natureza aí. Inclusive os melhores IEPs a Copacol sempre está premiando, né? Exatamente. Tanto na premiação anual da avicultura, como também a cada 2 meses, os melhores IEPs também é premiado. Nós temos os melhores do bimestre, né? Um ranking, um desafio para cada período sazonal, e a cada bimestre nós fazemos a premiação também do cooperado, aquele que expressa, atinge o indicador meta estabelecido. Então aqui nós temos os dois, né? O GPD e o IEP, e lá nós temos a conversão alimentar. Conversão alimentar. Como que é calculada a conversão alimentar? A conversão alimentar é um indicador quantidade de ração para quilos de carne produzida. Então, quanto que eu pego o total de ração consumida e divido pela quantidade de carne produzida. Então eu vou ter o indicador de conversão alimentar. Isso é depois que o frango é abatido. Exatamente. A carne fica tirando as impurezas. Exatamente. E dentro de uma avicultura de precisão, a cada dia mais esse é um indicador que vai ser monitorado praticamente diariamente onde se tem condição, porque ele ajuda na tomada de decisão e a avaliação da resposta das aves a campo. Então é um indicador que a gente faz um compilado dele, um entendimento final de criação, mas dentro de uma evolução da avicultura nós esperamos que esse indicador seja monitorado diariamente. E é aí que entra a qualidade da ração. Exatamente, a qualidade de todos os insumos, né? Pensando no pintainho de um dia, pensando na ração. Aqui uma ração bem balanceada, com tamanho de partícula adequado, né? Então tudo isso vai fazer com que a ave capture máximo de ração no menor espaço de tempo e gastando menos energia para esse consumo, ela vai traduzir isso tendo um conforto em resultado. E aí aqui a conversão alimentar dentro desse quesito. Para que a ave possa ter aí uma boa conversão alimentar, depende de vários fatores: ventilação, ambiência, né? É o cuidado completo, é o manejo total durante o lote. Nós podemos destacar, né, dentro dos pontos importantes, a boa regulagem dos equipamentos de água e ração, evitando desperdícios, e o principal fator, o fator-chave, é o conforto térmico oferecido para as aves no ambiente de criação, o que está extremamente ligado com o bem-estar animal. Hoje então, é o maior fator
Sem que dúvida contribui alguma. melhor para o melhor fator e também o maior desafio da Copacol Sem está dúvida. com relação à ambiência, à temperatura. Sem dúvida alguma. E é um fator, é uma premissa, né? É colocar uma boa condição de ambiente para que a gente tenha conforto térmico, garantindo o bem-estar das aves e expressando aqui o resultado de conversão principalmente. Então é um fator muito ligado a custo, onde nós acompanhamos esse indicador com muita precisão, com muito cuidado, porque ele que vai gerar a grande maioria da competitividade da empresa. É ligado à conversão alimentar. É o indicador mais sensível, o indicador de custo alimentar que nós chamamos. Porque é ali que está o custo da produção. Exatamente. Dos custos totais do frango vivo, a grande maior parte, o custo mais expressivo está na conversão alimentar. Quanto que se come de ração para produzir 1 quilo de carne? E aí um indicador, né, que a gente chama ele, que é um indicador altamente ligado à sustentabilidade, né? Para que a gente tenha a máxima eficiência, o uso, o incremento de tecnologia. Hoje nossos aviários eles evoluíram muito no aspecto de potencial em relação a toda a tecnologia implementada, mas obviamente também não esquecendo de citar, né, a dedicação do nosso cooperado no campo. O cuidado, o zelo, né? Aquele cooperado que muitas vezes ele está lá insatisfeito, inconformado, buscando cada vez mais a evolução, as boas práticas. Trabalhando para isso. Esse é um diferencial importante do trabalho do nosso cooperado, né? O que permite a gente resultados. Essa premiação, são 3 prêmios importantes de uma empresa que tem mais de 100 anos na produção de frango de corte em matrizes, né? É parceira da Copacol desde quando a Copacol iniciou na atividade, né? Então o produtor que está lá no campo, que está nos acompanhando, ele pode a cada dia mais ter a certeza e a segurança que a Copacol está sempre trabalhando para estar na ponta da avicultura. Já é pioneira na região e agora na ponta com essa premiação. Você acredita que seja isso? Com certeza. A Copacol está sempre... o produtor, o cooperado lá, ele pode ter essa confiança que com relação a todo o aporte, né, nós temos vários parceiros, não esquecendo aqui de citar que além de produto, as empresas, né, falando da COB em especial, oferece um serviço, o serviço técnico, o serviço de instrução de qualidade. Então a gente consegue com todo esse trabalho gerar sinergia para os processos, onde nós conseguimos somar forças e trazer resultados positivos. Isso é muito importante para nós. Nós entendemos que não existe como vencer, ter resultados expressivos trabalhando de forma individual e de forma singular. É um conjunto, é um processo. Exatamente. Então, destacamos lá a cadeia vertical, novamente dizendo, o pintainho, o incremento tecnológico, o avanço genético, o cuidado do cooperado no dia a dia faz toda a diferença. E a capacitação da equipe técnica que a gente observa também, que constantemente a Copacol, o sistema de integração da avicultura, está também capacitando, treinando os profissionais, veterinários, os extensionistas. Isso também é um fator que deve ser levado em consideração, não, Douglas? Com certeza, Xavier, nós temos um programa bastante robusto de desenvolvimento. Tudo aquilo que compreende as competências técnicas e as competências comportamentais, trazendo a equipe para uma visão cada vez mais estratégica para que a gente possa ser assertivo nos posicionamentos. Então nós temos treinamentos técnicos oferecidos internamente e externamente, o que permite a gente levar a melhor informação para o nosso cooperado. Aquela informação que já foi, quando o técnico chega na propriedade, certamente aquilo que ele está posicionando é para visar a melhor conduta, aquilo que já foi validado e uniformizado. E agora até a Copacol tem um CTA, é um centro de treinamento, não só para a equipe técnica, como também para produtores. Inclusive no último episódio do nosso podcast, nós falamos sobre o CTA. Certamente, nós temos lá nosso centro de treinamento avícola. Esse é um diferencial competitivo que nós entendemos importantíssimo para a nossa cooperativa, em função de tudo aquilo que se espera, né, de fazer treinamentos no nosso centro de treinamento vivenciais, onde todos os participantes vão participar das diversas frentes
de desenvolvimento na criação de frango, e o cooperado possa voltar para a sua realidade, para a sua propriedade, o granjeiro, o cooperado, e aplicar essas boas práticas adquiridas nesse treinamento. Então, realmente, a gente tem uma expectativa e uma realidade já estabelecida muito forte do resultado obtido através desses treinamentos. A preocupação da Copacol não é só fazer com que o produtor possa ser um cuidador de frango, mas que ele seja um profissional da avicultura. Por isso ela capacita. Certamente, essa capacitação, né, e aí nós nos deparamos com uma realidade na avicultura de muito incremento tecnológico. Então, a interação, as funcionalidades de um aviário hoje, elas precisam ser compreendidas e organizadas de forma que a gente observe aquela condição de conforto para as aves. Então, realmente, a gente, dentro dos treinamentos, é buscar essas frentes de desenvolvimento para que a gente tenha cada vez mais uma assertividade nas condutas, nos manejos, traduzindo isso na eficiência. E agora deixando um pouco o lado profissional, falando como um ser humano que trabalha em avicultura, que é um médico veterinário, hoje gestor da avicultura da Copacol, trabalha no cargo de gerência da integração de aves. Como você se sente fazendo parte desse trabalho que deu nesse resultado aí, nessa premiação? Eu me sinto muito orgulhoso, né? Eu comecei minha carreira na cooperativa, na Copacol, trabalhei na área de matrizes, né? Compreendendo durante 6 anos todo o trabalho sanitário em matrizes, e agora há 10 anos à frente da atividade avícola. Para mim é um motivo de muita satisfação, um motivo de orgulho, saber que tudo isso que está sendo expressado aqui está gerando valor para a nossa cooperativa, gerando valor para o nosso cooperado, trazendo o resultado, né, que muitas vezes, né, muitas famílias têm como principal fonte de renda a nossa avicultura. E aí realmente a gente sente aquela condição de responsabilidade, de dever cumprido nesse sentido, mas da responsabilidade que nós temos de cada vez mais estar gerando e agregando valor para aquele cooperado que está se dedicando, dando o seu melhor de si na sua propriedade, junto com a sua família. Então, para mim, é muito gratificante. Para mim, para a equipe, né, eu percebo realmente um brilho no olho quando a equipe, olha, deu certo. Deu certo. Nosso trabalho que está aí. Nosso trabalho está sendo expressado através de uma premiação, através de um resultado. Mas você está falando nesse resultado, mas a Copacol, através da diretoria, dá todo o suporte para vocês trabalharem e buscarem esse troféu aí. Vocês estão na ponta hoje, vocês não, nós, a Copacol, hoje, pelo que se percebe, até por essa premiação, vem coroar aí um trabalho que já vem sendo feito há vários anos e coloca a Copacol na ponta da avicultura do Paraná, pelo menos. Não vamos falar de Brasil, não, vamos falar de Paraná. Você acredita que seja dessa forma? Com certeza, Xavier. Hoje, dentro da nossa cooperativa, ao longo dos anos, vamos dizer assim, ela vem passando cada vez mais por um aperfeiçoamento, uma gestão cada vez mais profissional. A nossa diretoria dando a liberdade, a autonomia e também definindo os papéis, as responsabilidades para cada segmento. E certamente essa gestão profissional, né, essa responsabilidade, o que coloca a nossa cooperativa numa posição, num patamar diferenciado. Então, realmente, é uma diretoria que acompanha os processos, confia nas equipes, e o resultado é esse, né? Realmente as pessoas, né, vestindo a camisa e dando o melhor de si, traduzindo isso em resultado. Essa aproximação também da nossa alta gestão com o cooperado ajuda muito, né? Muitas vezes a gente vê aquela sinalização da nossa diretoria, ó, esse é o caminho a ser seguido, dando direcionamentos importantes. Então nós vemos hoje que nós temos uma harmonia muito importante, uma confiança, e certamente o nosso cooperado percebe e valoriza tudo isso, porque isso realmente traz para cada um que está sobrevivendo da atividade e participando da história da cooperativa uma confiança, uma tranquilidade. A transparência, a informação,
o compartilhamento dessas informações, e é isso que a gente vê, o avanço, o crescimento. A Copacol está fazendo 60 anos e esse prêmio vem para consagrar ainda mais a avicultura da cooperativa, que é a atividade hoje que representa o maior faturamento da cooperativa. Então, são 60 anos da cooperativa, 41 anos da avicultura e está aí o prêmio, está aí o resultado. Isso não é à toa, né? Isso é o resultado de muito trabalho, de muito esforço da cooperativa, do produtor, da equipe técnica, que culminou aí com esse... Como é que foi lá na hora de receber esse prêmio? Como é que você se sentiu? A Copacol, daí de novo Copacol, aí outra vez Copacol, né? Em todas as categorias a Copacol foi premiada. Como que foi lá na hora de receber esse prêmio? Como que você se sentiu? Eu me senti muito orgulhoso, né? Relativamente surpreso dos 3 prêmios, dos 3 critérios de premiação disponível, nós trouxemos os 3 prêmios. Então, nos 3 indicadores. Não deixou nada para ninguém. Foi, exatamente. Exatamente. E é celebrar, né? Entender que é um momento. É um momento, né? Uma condição. Isso. E fazer parte dessa história, né? A avicultura, dentro da condição do que ela representa para a cooperativa, é muito interessante. Saber que no ano de 60 anos, a atividade de avicultura foi contemplada com a premiação dessa natureza. O que valoriza todo o trabalho executado nas diversas esferas. Isso só comprova o que a Copacol está fazendo, né? Certamente. O trabalho da equipe, o trabalho de todas as etapas, dentro da nossa superintendência também, né? Não esquecendo de dizer que nós recebemos lá o pintainho de um dia, entregamos lá para a nossa logística, fazer o intermédio, né? Conduzindo essas aves lá para os frigoríficos. Todas as pessoas que estão envolvidas nas etapas, né? O nosso frigorífico, o nosso trabalhador da indústria, dando o seu potencial, trabalhando, produzindo alimentos para o mundo. Tem muita gente envolvida nesse processo. Muita gente envolvida. E as pessoas que estão comendo o frango Copacol em mais de 80 países podem ter a certeza que estão alimentando com produto de boa qualidade. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Esse é um dos principais motivos de orgulho nosso, saber que nossa produção é uma produção responsável, sabendo desde lá do campo, aquilo que se faz no campo. Porque trabalha com alimento, com comida. Com alimento. E a gente sempre diz, né, nós estamos alimentando o mundo, né? O produtor lá no dia a dia, ele não está criando frangos, ele está produzindo alimento para o mundo. Para os mais de 70 países, né? Lá do outro lado do mundo, lá numa pequena ilha, talvez do outro lado do mundo, alguém está consumindo o alimento produzido por nós. Esse é um motivo de muita satisfação, muito orgulho. Ô Douglas, e justamente num ano de que o mercado não está tão favorável para a avicultura, a gente percebe isso, né? Mas lá no campo, a produção foi coroada aí com a premiação, né? Como que você vê, faz uma comparação? É um momento difícil de mercado para a avicultura, passamos por um ano desafiador no mercado da avicultura, enquanto isso, a nossa parte nós estamos fazendo. A Copacol está fazendo a parte dela, o produtor, apenas o mercado que não está contribuindo, né? Exatamente. Esse ano foi está sendo um ano bastante desafiador em relação à dificuldade de mercado, mas obviamente que numa condição de muito desafio, quanto mais eficiência nós tivermos dentro do processo, melhor é o resultado. Mais amena vai ser a condição do desafio de mercado. Então, como a gente disse, o indicador de conversão aqui, ele tem uma alta correlação com o custo. Isso ajuda a gente a manter a nossa competitividade acerca de um mercado. Então, dentro do mercado onde nós temos vários, vamos dizer assim, players, né? Várias empresas trabalhando com a condição de criação de aves, produzindo produtos à base de frango, nós temos a condição de produzir com um custo talvez menor, o que vai gerar para nós, para o nosso cooperado, para a organização, mais resultado. Mais rentabilidade. Mais rentabilidade. Isso é muito importante. Agora vamos por um lado um pouco diferente, né? A Copacol atua há 41 anos na avicultura e a cada ano os resultados vêm aumentando. Os índices vêm aumentando, a gente percebe isso. Este ano foi premiado com um índice de 402 ou 412?
Nós temos 412 aqui no período, na condição de premiação. E no ano nós temos 402 pontos de média de IEP. Média geral. Média geral. Um número muito expressivo, né? Muito interessante. Somados aí a uma boa condição de sanidade das aves. E também, por que não dizer, nosso GPD aqui também é um critério que nos concedeu o prêmio. A velocidade de crescimento das aves muito adequada. E se continuar melhorando cada vez mais, novas tecnologias chegando, como que você prevê o futuro da avicultura? Você que trabalha há vários anos com essa atividade, trabalhou como médico veterinário, hoje é um gerente, como que você vê a nossa avicultura no futuro, nos próximos anos? Eu vejo uma avicultura cada vez mais tecnológica, até em função do potencial genético que se tem. Mais competitiva também. Mais competitiva. Então nós temos todo um incremento genético e para que a gente extraia esse potencial, é importantíssimo o quê? A profissionalização de todos os envolvidos na cadeia, a avícola, a condição de nós termos aí um bom incremento tecnológico para poder acompanhar todo esse desenvolvimento. Até porque, se você voltar 5 anos atrás, ninguém imaginava que a Copacol ia alcançar. Até que imaginava, mas não esperava que fosse tão rápido assim, uma média de 412 pontos igual essa alcançada aí. A gente falava em 330, 340 pontos, hoje 412. Então, se continuar assim, a tendência é essa pontuação, esses índices aumentarem ainda mais. Com certeza. Para cada ano que passar, a tendência é nós termos um pouco mais de crescimento diário e principalmente conversões alimentares mais expressivas. Então, todo o desenvolvimento da base genética, lá dos avozeiros, da COB, da Viagem, estão trabalhando para isso, todo dia. Né? Então, a gente falando um pouco desse desenvolvimento, se seleciona cada vez mais os melhores animais, fazendo até uma reflexão em relação a outras espécies, né? Uma matriz hoje produz mais de 135, 150 pintainhos por fêmea. Então produz uma série de progênies, vamos dizer assim, de filhos, de descendentes. Isso possibilita a atividade de avicultura uma maior capacidade de seleção genética. Então, para a avicultura... Só vai ficando os melhores. Vai ficando os melhores e a cada ano que passar o potencial é maior. Cada ano que passar. É Lucas, isso que a gente viu. Nossa conversa, o nosso bate-papo está chegando ao final, mas eu vou deixar um espaço aqui para você concluir a sua participação e comentar algo mais aí sobre esse expressivo resultado na nossa avicultura, essa premiação. Bacana. Então, assim, nós gostaríamos de agradecer realmente a todos que participaram desse resultado. E dizer que daqui para frente, né, novos resultados como esse, novos recordes, novas premiações, vai depender realmente da gente continuar esse trabalho de sinergia. Esse trabalho de sinergia com o cooperado, com toda a organização, e sempre nos colocar à disposição, principalmente do nosso cooperado, através da nossa equipe. A nossa equipe, eu sempre digo que ela é veículo, né? Ela tem que facilitar a vida do nosso avicultor, do nosso cooperado. Então, nos colocar à disposição e dizer que a gente, a cada dia que passa, nós estamos favorecendo em alguns pontos e aprendendo muito com cada um. Se profissionalizando. Com certeza. Nós aprendemos muito com cada um que se envolve com a atividade. Várias boas práticas vêm do campo, a gente consegue implementar e a gente mapeia muito bem isso. O que está dando certo? Então, tudo aquilo que está dando certo, nós precisamos fortalecer. Melhorar mais. Isso vai gerar para a nossa cooperativa uma vida produtiva de resultados maior, cada vez maior. Então, é isso que nós gostaríamos de deixar como mensagem. O agradecimento é, ao mesmo modo, uma convocação para entender, e daqui para frente, o que cada um de nós pode fazer para que realmente a gente consolide as boas práticas e traga cada vez mais resultados através de boas aplicações. Ok. Obrigado. Muito obrigado
pela sua participação aqui no Obrigado. nosso podcast Copacol. Foi esclarecedor. Parabéns pelo resultado. Você faz parte, né? Está à frente ali, está na gerência, está coordenando uma equipe muito grande, né? Está em contato com o produtor. Parabéns à nossa Copacol. É tricampeão, né? Três prêmios, né? GPD, ganho de peso diário, conversão alimentar e também o IEP. E foi junto com outras importantes empresas também da cadeia produtiva, e a Copacol chegou lá e falou, não, o prêmio é meu, né? Então trouxe o prêmio, parabéns à Copacol, parabéns a você, produtor, que faz parte desse resultado, desse prêmio, e parabéns a todos que estão envolvidos na cadeia produtiva de aves da Copacol. Nosso podcast chega ao final, estamos ficando por aqui. Inscreva-se no nosso canal, assine o sininho lá, aperte o sininho para você receber notificações de outros episódios e também compartilhe o nosso podcast nos grupos das redes sociais, no WhatsApp, no Instagram. Compartilhe para que mais pessoas possam nos acompanhar. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro, semana que vem, com mais um podcast Copacol.